A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui juntamente com você para mais essa oportunidade de refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus esse privilégio, agradeço a Deus essa oportunidade e também agradeço a Deus a sua presença, que Ele te abençoe aonde quer que você estiver. Que a graça do Senhor seja presente na sua vida, na sua família e aí nos seus projetos de vida. Para a meditação, nesta oportunidade, o livro é Provérbios. Nós estamos aí tendo uma série de ensinos, né, Áurea? Ontem Provérbios, sim. Hoje Provérbios. Se Deus permitir, amanhã, né, teremos também mais uma orientação dentro desse livro, um livro riquíssimo. É livro de cabeceira. Na realidade, a palavra de Deus é o livro da cabeceira de nossa cama, né? Não podemos, né? É livro que tem que ficar sempre perto de nossa mão, sempre ao nosso alcance, porque é o que nós necessitamos, querido. O problema da humanidade hoje chama falta de Deus. E nós aprendemos, né? Aonde é a fonte? Na palavra de Deus. Para esta reflexão, o livro é Provérbios capítulo de número 10, apenas aí um versículo, que é o versículo de número 12, que assim vai dizer a palavra do Senhor: o ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amém. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Querido, estamos diante de um texto que ele vai mencionar dois grandes sentimentos, né? Amor e ódio. Por que grandes sentimentos? Porque esses dois sentimentos, eles são influenciadores. Esses dois sentimentos nos levam a fazer e tomar atitudes que podem mudar o curso de uma vida. Dois sentimentos que aqui nós entendemos como que faz parte aí da história de muitos. O amor e o ódio faz parte da história ou é um ou é outro, né? Faz parte da história da humanidade, né? Dois sentimentos que têm levado a grandes feitos, bem como dois sentimentos que têm levado a tragédias. Então, falar de amor e falar de ódio é falar daquilo que nos impulsiona a agir, a tomar a nossa atitude essas que podem ser benéficas ou maléficas, dependendo do sentimento que você nutrir aí dentro do teu coração. E é interessante, Áurea, quando a gente para analisar esses dois grandes sentimentos, amor e ódio, todos dois estão à porta do nosso coração. Quem é você? Não interessa, mas esses dois sentimentos, eles estão à porta. A porta ele está de todos nós. Agora, quem você vai deixar entrar, aí sim vai refletir quem é você. Mas independente de quem nós somos, esses dois sentimentos batem todo dia, querido. Todo dia ele bate a porta do nosso coração, querendo aí um canto para se estabelecer. E é interessante, Áurea, que quando ele entra, ele toma o espaço, né? E um tira a ação do outro, ou seja, não tem como ter esses dois sentimentos ativos dentro do nosso coração. Então, falar de amor e falar de ódio é falar de dois grandes sentimentos que são influenciador e nos leva a ter ações, boas ações, grandes ações, como ações ruins, né? Que traz aí suas cicatrizes para o resto da vida. Pois bem, queridos, aqui a palavra do Senhor também vai entrar falando acerca desse sentimento
desses sentimentos que é o ódio e o amor. E a palavra do Senhor, de uma maneira bem simples, bem rápida, bem objetiva, que também vai ser a nossa reflexão, ela só fala dos dois sentimentos, apresenta os dois sentimentos e apresenta o resultado dos dois. Os dois. O que os dois vão gerar, e acabou. Muito objetivo aí a palavra de Deus com relação a esses dois sentimentos que bate a porta do nosso coração todos os dias: amor e ódio. Pois bem, então vamos lá. O ódio. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo de número 12, que é o versículo em questão da meditação, vai dizer assim: o ódio, ele provoca a dissensão. Bom, quando a gente fala dissensão, talvez ela pode não chegar com tanto entendimento assim para muitos, né? Porque é uma palavra que não é tão falada assim. Mas o que seria a dissensão? O que seria isso que a palavra de Deus vai dizer que se você gera o ódio, automaticamente você está provocando a dissensão? O que é a dissensão? Bem, o nosso dicionário de sinônimo, ele vai falar que a dissensão, ela é a oposição. Ele vai falar também que a dissensão é a divergência, é a desavença, é a disputa e é o conflito. Ou seja, aonde está a presença do ódio, existe a separação. Aonde está a presença do ódio, existe o distanciamento. Aonde está a presença do ódio, existe a falta do amor. E nós entendemos aqui, pela palavra de Deus, que este sentimento chamado ódio é um sentimento extremamente maligno, sob influência do inimigo de nossa alma, que tenta a todo momento entrar em nosso coração. Para quê? Para que nós venhamos ser um agente. Aí você fala, agente de quê? Agente de oposição, agente da divergência, agente da desavença, da disputa, do conflito, querido. E todas estas situações têm gerado causas tristes, constrangedoras, marcas profundas e morte. É o que o ódio gera. Sentimento puro e exclusivo da carne. Gálatas, capítulo de número 5, vai falar. As facções, a ira, tudo é elemento causado pelo ódio. E quando a gente começa a analisar esse sentimento, a gente se engana, Áurea. Porque muitas vezes a gente pensa que quem odeia, aquele que tem o ódio no seu coração, é aquele só que tem a capacidade de matar. Não, muito pelo contrário, querido. Muito pelo contrário. O ódio, ele se apresenta e ele vai nascendo, ele tem as suas fases. Se você parar para analisar a palavra ódio, você vai ver que ela tem as suas fases. É a falta de interesse, é a falta do amor, é o não dar bem com as pessoas, é a raiva. São situações que aparentemente não é ódio, não é só uma raiva, não. A raiva é sinônimo da presença do ódio no seu coração. O ódio é o sentimento. O ódio é a matriz, né? As outras coisas são derivados dela. Se você tem as outras coisas, é porque o ódio é presente. E às vezes a gente se engana, dizendo assim, não é somente um momento de raiva, é somente um momento disso. Cuidado com esses momentos, porque muitas pessoas achou que tinha apenas um momento, que seria apenas aquele momento de desabafar, aquele momento de descarregar em cima de alguém, aquele momento em jogar as coisas pro alto. E passou a ter uma vida com esta conduta e hoje arrasta peso de consequências terríveis, influenciada pelo ódio. Nós devemos ter muito cuidado com isso, querido.
Ah, só foi um momento de ira. A ira é a presença do ódio na sua vida. E por um momentinho de ira, um momentinho apenas de ira, você falou que não era para você falar. Um momentinho de ira te levou a você fazer o que jamais você poderia ter feito. E para muitas pessoas foram prejuízos que não tem mais como voltar atrás. Só fica a dor do arrependimento. Quantas pessoas que por esse terrível momento da sua vida hoje clama a dor do arrependimento. Ah, se o tempo voltasse. Ah, se o tempo voltasse, eu não falaria o que eu falei. Ah, se o tempo voltasse, eu não faria o que eu fiz. Ah, se o tempo voltasse. Só que o tempo ele não volta. E os prejuízos, eles estão aí. E quando conseguimos, né, dar a volta nos prejuízos, ninguém tira a marca. Ninguém tira a cicatriz. Não tira. E isso aí tem levado muitas pessoas a ter esse grande prejuízo provocado por esse sentimento nocivo à nossa saúde espiritual. Muito cuidado com o ódio, querido. Pessoas que têm por hábito de ser mal-humoradas por vontade própria, né? Pessoas que você vai dar um bom dia para eles e eles perguntam o que tem de bom nesse dia. Tem tudo de bom, querido. A presença de Deus. Se não tivesse a presença de Deus, não teria o dia. Não teria o dia. Pessoas que têm o ódio, e pior do que ter o ódio, olha, sabe o que é? É alimentar o ódio. Pior do que ter o ódio é você alimentá-lo, porque o ódio ele pode acontecer numa fração de um momento da sua vida que você não tem o domínio sobre ele, mas tem pessoas que têm e alimentam. Quantas pessoas hoje vivem alimentando este sentimento maligno chamado ódio? E faz questão até de exibir isso como um troféu. Eu não suporto fulano, eu nem olho para a cara de fulano. Muito cuidado com isso, meu querido. Isso pode te trazer grandes prejuízos, porque prejuízo já está te trazendo. O problema é quando chega na dimensão dos grandes, que não tem como mais voltar. Todo mundo hoje que alimenta o ódio já está em prejuízo, porque esse é um sentimento nocivo, condenado por Deus, fere princípio da palavra. Então no prejuízo você já está. Agora cuidado para que isso não chegue na casa dos prejuízos eternos, que aí já não tem mais o que fazer. Então fica aí o alerta da palavra de Deus com relação a esse sentimento nocivo, que a palavra do Senhor vai falar que ele é um sentimento, que ele traz a dissensão, ou seja, ele traz a discórdia, ele traz o conflito, ele traz a desavença, ele traz a disputa, e ele traz todo e qualquer tipo de briga, de ira, de contenda, e traz a separação. Ao contrário da presença de Deus, daquilo que é gerado pelo Espírito, né, Áurea? No livro de Gálatas, no capítulo de número 5, a gente vai ver isso aí, a presença de um fruto, né? Maravilhoso, o fruto do Espírito na nossa vida. O que ele traz? É a paz, é a bondade, é a graça, é a misericórdia, é o perdão. O Senhor nos alerta neste momento, porque conforme nós falamos no início dessa reflexão, esse é um sentimento sutil, esse é um sentimento que aparentemente ele não é nada e nem é ninguém, nem tem tanta força, mas ele é destruidor. Ele tem uma força tremenda a ponto de dominar você. Tenha muito cuidado. E ele bate a porta do teu coração e tenta entrar, e de maneira muito sutil ele se instala e cria raízes, e quando você vai ver, você está agindo por influência desse sentimento maligno,
perverso, cruel, chamado ódio e condenado por Deus. Tenha cuidado com isso, querido. A palavra do Senhor chama a nossa atenção. Por quê? Porque tem pessoas que brincam com esse sentimento. Tem pessoas que estão brincando com esse sentimento e caminhando para a morte. Matando e caminhando para a morte. Muito cuidado com esse sentimento. E o segundo sentimento que a palavra do Senhor vai falar aqui é acerca do amor. E o resultado do amor, né? Aí ele continua dizendo assim e concluindo o versículo: mas o amor cobre todos os pecados. Aleluia, que coisa maravilhosa. Bom, o que a gente aprende aqui? Falar de cobrir é falar de apagar, né? Sim. É falar de apagar. Falar de cobrir é falar de apagar. Então, se a gente começa a analisar isso, né? O exemplo disso e a orientação desta questão, o exemplo é o Senhor e a orientação é do próprio Senhor. O amor cobre todos os pecados. Falar de pecado é falar de falhas, é de nossas faltas, né? Então, assim como o Senhor nos amou de uma maneira tremenda, que Ele apaga os nossos pecados quando esses pecados são confessados a Deus e pedido perdão, este sentimento que o Senhor, né, demonstrou para mim e demonstra para você, encobrindo os nossos pecados, apagando as nossas falhas diante dos olhos dele, é o mesmo que ele quer que eu e você, é a mesma atitude que ele espera de mim e de você para com o nosso próximo. O contrário do ódio. Sim. O contrário do ódio, o amor, leva a caminho contrário ao ódio. O ódio gera morte, o amor gera vida. O ódio gera separação, o amor gera a aproximação. Olha, é contrário, é caminho contrário. Por que é caminho contrário? Porque um é da carne, mas o outro é do espírito. E a palavra do Senhor é clara em dizer que a luz não tem nada a ver com as trevas. Carne e espírito não se mistura, querido. São sentimentos opostos e, consequentemente, nos faz ter atitudes opostas uma da outra. Então fica aí, né, essa orientação da palavra do Senhor com relação a esses dois sentimentos que está aí diante de nós. Engraçado, Ivan, você falando dos dois sentimentos, né? E a preocupação que nos traz esse assunto é que a sede dos dois sentimentos é o coração. É o coração. Só tem um lugar que pode morar o ódio em nós, se tiver de morar, e um lugar onde pode morar o amor, que é o nosso coração. Morar e reinar, né? E reinar. Aí que mora o perigo, porque nós precisamos fazer com que o Senhor cuide do nosso coração para que o ódio não tenha lugar para morar. Porque o amor, ele pode morar, ele pode ficar, e nós podemos ter um lugar para ele no nosso coração. Já o ódio, nós não podemos ter onde guardar ele. Certa vez eu vi uma pessoa dizer assim: o coração do ser humano é uma caixinha cheia de gaveta, que tem a gaveta disso, daquilo, daquilo outro, e foi citando lá uma lista de coisas. Mas isso não pode existir, né, Não Ivan? pode existir. Não pode existir uma Senão gaveta. não tem a presença de Deus, né? Que o Senhor não vai habitar. Não vai caber o amor e o ódio E o morando junto. Então, se você tem aí uma gaveta para o amor, aí você pode ter outra para alegria, outra para fé, outra para esperança, outra para uma série de coisas, né, que o Ivan já disse aqui. Aí tudo bem. Mas o ódio não. Porque se nós tivermos uma gaveta que guarda o ódio, nós vamos ser muito depressa consumidos pelo ódio. E o amor não, nós podemos guardar, que ele só vai nos fortalecer, ele só vai excitar mais amor. Agora o ódio, se nós colocar aqui uma gaveta e guardar ele só vai excitar contendas e uma série de coisas semelhantes, né? E a gente falando aí, olha, aproveitando essas questões aí de gerar, né?
a gente vai entender que o amor, ele gera liberdade. Sim. Mas o ódio é um sentimento que aprisiona a tua alma. Aprisiona. Quem odeia é aprisionado. Queridos, isso é muito sério. A palavra do Senhor no livro de Coríntios, capítulo de número 13, eu acho isso fantástico. Olha, nós falamos de 2 grandes sentimentos, né? Porque eles influenciam. Mas não existe sentimento maior não existe do que o amor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, a palavra do Senhor vai falar assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Maior até do que a fé e do que a esperança é o amor. Então é o maior de todos os sentimentos, queridos, e nesta oportunidade, qual que é o convite da palavra de Deus? É batendo a porta do teu coração, abra para o amor. Abra para o sentimento que vai te colocar no caminho que você deve andar. É a orientação da palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele quer isso de nós, que nós venhamos viver o mandamento da palavra, né? E o mandamento da palavra não é odiar, muito pelo contrário, é amar. Amar quem? Amar a Deus sobre todas as coisas, conforme diz a palavra do Senhor. Amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Com essa mensagem aí a gente encerra essa reflexão, né? Essa orientação da palavra, o mandamento, querido, é amar. Que Deus te abençoe. Não tem capacidade para isso? Pede ao Senhor. Não tem capacidade, porque tem gente que não tem a capacidade. Isso aí é de cada um, mas pede ao Senhor, porque se o Senhor nos manda amar, é porque quando vier a cobrança, né? Ele vai questionar. Por que não amou? Sendo que você tinha a possibilidade. Por que você fez o mal quando você deveria ter feito o bem, influenciado pelo amor? Que Deus te abençoe, querido, para que essa venha a ser a sua realidade, para que essa possa ser o seu entendimento e viver esse grande mandamento, né, da parte de Deus para a nossa vida, que é viver o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E de ódio? Nada, né? Nada de ódio, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma porção da tua palavra. Nós oramos agradecidos, pedindo a orientação, Deus, para que essa palavra ela possa ter grande efeito na nossa vida, para que nós possamos ter, ó Deus, atitudes sob o reflexo do amor do Senhor em nós. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe poderosamente a vida de cada um daqueles que estão conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, participando. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada um, suprindo as suas necessidades. E mais uma vez, por esta oportunidade eu oro agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.